Eu, como uma boa jornalista, eu trouxe aqui meu textinho, minha colinha, que eu não sei falar. Papai, eu tenho palavras para agradecer tudo o que o Senhor faz por nós e pela nossa família. Todos os dias eu penso formas de demonstrar tamanha gratidão por todos os sacrifícios que fez e faz para que eu realize meus sonhos, tenha uma boa formação e conquiste o que eu me propus. Nunca foi fácil sem você na minha vida. E nunca seria. Eu não teria conseguido se não fosse a sua força, se não fosse a sua ajuda como a da mamãe. Se não fossem as palavras que me disseram para seguir em frente quando eu não pensei que seria possível. Muito, muito obrigada. Minha vida será de eterna gratidão a você, ao que representa para mim, a todos os sacrifícios que fez pelo meu melhor. Obrigada por todas as vezes que segurou as pontas para mim, me ajudou a seguir em frente e a lidar com os problemas que surgiram e ainda surgem. Obrigada por todas as noites acordado, pelas orações, pelas preocupações, todas as palavras de encorajamento. Obrigada por me ensinar a sonhar, a nunca desistir e a me ensinar coragem para seguir a vida, coragem para seguir em frente, coragem para ficar só de vez em quando, coragem para amar todos, independente da sua origem, formação e história de vida. São 24 anos da minha vida desfrutando do seu maior amor por mim, pelo Lucas, pela minha mãe e pelo ministério que lhe foi dado. 24 anos desfrutando do seu carinho, da sua atenção e dedicação. 24 anos que te vejo comemorar minhas vitórias como suas. São 55 anos de grandes lutas, conquistas ainda maiores. São 25 anos de ministério sendo pai de todos os que o Senhor adota pela vida. Que a minha vida seja eterna gratidão por todas as renúncias e lutas que o Senhor teve que enfrentar por mim e pela nossa família. Que a minha vida seja de eterno amor e carinho pela sua dedicação e nos dar o melhor de todos os dias. Minhas palavras nunca serão suficientes para te agradecer pela sua vida na minha. Parabéns pelo seu dia, pelo pai que é, pelo marido e líder. Minha inspiração e sonhos vêm de você e da mamãe, fortalezas da nossa família. Parabéns. De novo. Falar alguma coisa depois desse texto fica difícil, né? Mas eu, diferentemente das outras vezes, eu não escrevi nada dessa vez. Me foi designada essa missão para execução ontem. E a pessoa que me designou falou o seguinte: escreve um bilhete, uma carta. Eu falei, não, desse ano eu vou fazer diferente. Vou falar o que vier no meu coração. E falar de você, para mim, é uma tarefa muito hercúlea. Hercúlea não do ponto de vista de dificuldade, mas do ponto de vista de precisão. Eu preciso ser preciso. Porque falar de uma pessoa que é modelo para mim é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é fácil. Porque indicar qualidades suas é muito tranquilo. No decorrer do culto hoje, pessoas e pessoas falaram de diversas qualidades suas. Isso é muito fácil. E você, para mim, é um modelo. Não um modelo de beleza, isso é meio feio, mas é um modelo de homem. E eu estava pensando no que falar ali sentado, e me veio uma palavra na mente que foi cumplicidade. Cumplicidade, ela comporta várias acepções, mas eu resolvi falar de 3 delas. Cumplicidade do ponto de vista de amor. Nossa relação é uma relação amorosa. E amor não se conceitua. Amor é amor, ponto. Outra acepção
a palavra cumplicidade, é de amizade. Nós temos uma amizade muito legal. Nós somos amigos, né? E a última acepção é cooperação. De 28 anos da minha formação e da minha vida, eu tenho o senhor como um técnico, um modelo. E eu tento ao máximo chegar, ao menos chegar aos seus pés em determinadas coisas. Sabedoria é uma das coisas que eu admiro muito em você. E é o que você tem me ensinado diariamente. Hoje, eu acho que não foi por acaso. Eu fui levar o João Marcos na salinha de 1 e 2 anos hoje. Tio Raul e tia Kenny. Muito boa aula, diga-se de passagem. E eu acho que não foi por acaso, porque eu acho que Deus me levou para lá para me mostrar a formação que o Senhor me proporcionou. Uma coisa ímpar. É o que me diferencia de muita gente. E você me proporcionou essa formação. Então sou muito grato. Muito grato e te tenho como um herói. Pode ter certeza que eu, quando eu tiver meus filhos, isso não vai demorar, pode ficar tranquilo. Eu vou me espelhar em tudo em você. E eu queria pedir para que a igreja, todo mundo ficasse de pé agora, e de forma bem saudosa e calorosa, batesse palma para esse cara, que é o camisa 10. Ele é o herói. Pastor Honório, é com muita alegria que eu e a minha família participamos dessa homenagem nos seus 25 anos de ministério. Eu quero desejar os parabéns ao Senhor. Dizer para o Senhor que o Senhor é muito importante, continua sendo muito importante para nós. Temos um carinho muito grande por ele, desde que ele estava aqui em São Paulo. Está completando então 25 anos de ministério. Que coisa boa! Parabéns, Honório. Reverendo Honório deixou saudade com sua família, pela sua competência, pela sua amizade muito, mas muito sincera. Batizou os nossos filhos, discipulou a minha esposa e deu início à nossa família cristã. Como pastor, distribui amor através da palavra de Deus e como amigo, todos os problemas viram facilidade. Não tem palavras para explicar tudo que o pastor Honório representa para a gente. A minha infância tem um toque especial, graças à família de vocês. Então fica o meu agradecimento. Obrigado pelos sonhos que o Senhor plantou no nosso coração. Obrigado pelo exemplo de pastor, de líder que o Senhor foi para nós. Estou sentindo falta de você, vem te dar muitas gargalhadas, eu, o senhor e o pastor Ivan. Que o Senhor te encha de unção, cada vez mais te capacite, te dê ousadia e discernimento. E desejar que você continue sendo essa bênção, que você sempre foi nas nossas vidas. Deus te abençoe essa data que muitos anos de vida, muita saúde, muita alegria. Que Deus abençoe bastante o reverendo Honório, sua família. Que você possa fazer muitos 25 ainda. O Senhor esteja te abençoando nessa data e sempre. Um grande abraço da família Patriani. Tá, um grande abraço, nós chamamos muito. Feliz aniversário, pastor Honório! Nós chamamos! Diga para o seu irmão assim: você é um projeto de Deus. Pastor Honório, isso aqui tudo é um projeto de Deus. Por isso que eu quis cantar aí. Ó, se tentam te parar, até mesmo te humilhar, com palavras de derrotas. Quantas vezes alguém diz não vai, não dá? Se tentam te calar, para você não cantar o quê? O hino da vitória. Mas você vai cantar o inimigo querendo ou não? Não dê ouvido a esses filisteus
Eles não conhecem o teu Deus, nem o que Ele é capaz. Deus é capaz de te levantar, te exaltar, alegrar teu coração. Quem viver há de ver o que Deus vai fazer. Sabe aonde? Na sua vida. Aí Deus falou comigo assim, ó: quem queria ver a tua derrota, vai ver a vitória que Deus vai te dar. Quem queria ver você embaixo, vai ter que erguer os olhos para contemplar. Você vai ser destaque, vai estar em cima. No lugar da bênção Deus te colocou. Você foi projetado por Deus. Sabe para quê? Para ser mais que vencedor. Diga assim: mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que para isso Deus te projetou. Diga: mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que para isso Deus te projetou. Mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que para isso Deus te projetou. Mais que vencedor, mais que vencedor. Acredite que para isso o nosso Deus te projetou. Você é mais que vencedor. Eu e você. Não se entrega aos problemas, não. Você vai, irmão, o mundo está em crise. Não é só o Brasil, não, o mundo. Mas o céu não está em crise. Jesus não está em crise. Não tem crise para Deus. Fala para o teu irmão, porque Deus é com você. Fala para ele aí. Quem queria ver a tua derrota, vai ver a vitória que Deus vai te dar. Quem queria ver você embaixo, vai ter que erguer os olhos para contemplar. Você vai ser destaque, vai estar em cima. No lugar da bênção Deus te colocou. Você foi projetado por Deus. Sabe para quê? Para ser mais que vencedor. Diga: mais que vencedor. Acredite que para isso Deus te projetou. Mais que vencedor. Eu acredito que para isso Deus te projetou. Isso é um projeto de Deus. Sua casa, família. Eu acredito que para isso Deus te projetou. Mas eu acredito que para isso Deus, o nosso Deus, te projetou. Amém. Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E para quem não me conhece, acho que são poucos aí, né? Quem tem menos de 50 aí? Levanta a mão não, na hora que você já passou dessa fase. Para quem não me conhece, meu nome é Lorival e eu sirvo como pastor no Ministério Sal da Terra já há alguns anos. E para mim é um privilégio poder estar aqui nesse dia, nesse momento, e compartilhar com os irmãos e poder celebrar contigo, meu amigo, né? Tanto tempo de estrada, de caminhada, mas eu não vou contar tudo, pode ficar tranquilo, sossega o coração. Já me deram o briefing, né? Segura a onda, né? Mas o coração está firme, né? Então nós vamos juntos. Deus é excelente, muito bom. E quando o Elcio me fez o convite, eu até tremi. Falei, poxa, né? Estar nessa casa, nesse lugar, nessa plataforma, para mim, é motivo de honra, é motivo assim, de muito orgulho, é um privilégio poder repartir com essa família. E quando ele pediu para que a gente falasse também um pouco de família, eu comecei a buscar de Deus a respeito disso, porque falar de família é fácil. O difícil é viver como família, né? O desafio é ser família. Porque família é um projeto de Deus. Deus, quando sonhou e projetou tudo para nós, Deus projetou família. Deus pensou família, Deus desenhou família. E Deus construiu tudo para nós como humanidade, para o homem como gênero, pensando em família, né?
Eu gostaria de ler um texto, 2 versículos apenas com os irmãos. O irmão pode projetar aí. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Deus, de fato, nos tem como família. Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes sim o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Deus nos adotou em Cristo. Todos nós conhecemos a história. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque me deram só 2h30, Honório. E depois nós vamos fazer uma festa santa e vai rolar um forró de Deus aqui nessa noite ainda. Bênção pura. Eu gostaria de voltar um pouquinho na narrativa de Gênesis. Eu não vou ler, podem ficar tranquilos, da criação que começa ali em Gênesis 1:1 e a gente estende isso até o capítulo 2, verso 25, mas fazendo um resumo disso, essa obra da criação de Deus é um propósito santo dele. E essa obra ela foi realizada por processos, em partes, dia a dia. E é interessante que a gente nota alguns pontos de atenção, e eu gostaria de salientar com os irmãos, para que a gente pudesse apontar para o que testifica a palavra de Deus em Romanos, no texto que eu li, que nós, de fato, somos filhos de Deus. E como filhos, somos família. Nessa narrativa, em cada parte do processo da criação, ela é finalizada com uma expressão interessante, que está escrito assim, e viu Deus que isso era bom. A cada parte, a cada processo terminado, a cada instância instalada, ele terminava dizendo, e viu Deus que isso era bom. Mas lá no 6º dia, um dia antes dele se descansar, entrar no seu descanso, entre outras coisas, Deus cria o homem. Deus cria Adão. E na sequência do texto, a gente encontra uma expressão agora diferente. Porque criando Adão, e colocando Adão, uma vez criado, para o primeiro serviço dele, que era um serviço de cartório, onde ele ia nomear tudo aquilo que foi criado, e haja memória, e haja cabeça para dar nome para tanta coisa. Adão fazendo todo esse trabalho, ele percebe algo interessante. Adão não encontra nada, ou ninguém, que se assemelhasse a ele. E aí a gente pode dizer que nesse momento acontece o primeiro problema da história da humanidade. Adão se sente só. Isso não estava nos planos de Deus? Deus sabe todas as coisas. Mas Adão se sente só. Isso tanto é verdade que Deus diz assim, e é uma expressão diferente então. Não é bom. É o primeiro não na criação de Deus. Deus então diz, não é bom, ou bom absurdo, que o homem esteja só. Está registrado lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 18. Ali se instala um problema, mas Deus tem controle de todas as coisas. E essa solidão do homem, então por Deus, é resolvida. Determinado Deus, que o homem não poderia e não deveria estar só. Então Deus cria a mulher. Oi, mulheres. Então a gente pode dizer que vocês vieram para resolver um problema. Louvado seja o nome do Senhor. Algum de nós aqui pode dizer o contrário? De forma nenhuma. Ninguém é doido, inclusive, de dizer isso. Mas então Deus resolve essa situação, de certa forma, um problema, entre aspas, criando ali para Adão uma mulher.
ele coloca Adão para dormir, né? Adão, então, dormindo, recebe no final um presente, e isso aí vale para nós como instrução, porque aquilo que é bom para nós, a gente não vê acontecer, a gente só recebe pronto. Amém? Então, se tem algum irmão aí procurando demais de olho aberto, eu vou te contar uma coisa, dorme. Dorme que Deus vai te dar aquilo que é bom para você, aquilo que é idôneo, aquilo que vai te completar, aquilo que vai completar você de fato em todos os sentidos. Então, Deus dá os seus enquanto dorme. Está aí o texto sendo testificado na história de Adão. E aí, Adão, quando acorda e vê aquilo na sua frente, porque então era aquilo, né? Adão diz uma frase muito interessante. Adão, ao ver a mulher, ele diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa expressão, se a gente for olhar e buscar no texto original, ela traz uma comunicação de êxtase e alegria. Não é simplesmente Adão olhando para a mulher dizendo, esta... Não, mas é um êxtase, sim, de coração cheio, um êxtase de resolvido o meu problema. Agora, de fato, eu estou pleno. Porque até então eu via sempre dois casais, as coisas se, harmoniosamente se intercalando, mas eu não conseguia enxergar nada. E agora, de fato, eu vejo alguém que é parte de mim, alguém que me completa. Essa expressão é como se Adão estivesse dizendo assim, finalmente encontrei alguém que me corresponde. Até que, enfim, encontrei alguém que me completa. Alguém que possa e vai, de todas as formas, me tirar dessa solidão. É como se Adão olhasse no espelho, mas com pequenas diferenças. Então a gente pode dizer que a mulher para Adão era como alguém que suprisse todas as suas necessidades naquele momento. Deus é assim, amado. Deus nos supre de toda forma, em todos os sentidos, nos nossos momentos. Ele supre todas as coisas. Naquele dia, no sexto dia, antes de Deus descansar, resolvido ali aquele impasse, Deus institui a família. Ali é o primeiro. É o pontapé inicial, é o primeiro passo para a instituição da família, como ela é hoje. Então, Deus cria ali o casamento, e o problema está agora resolvido, solucionado de uma vez por todas. Isso é bom. Isso é de fato bom, e é tão bom que o homem com a sua esposa, aquela primeira família ali, vivia bem ali no jardim, contando com a presença de Deus todos os dias, para conversar com Ele, para trocar ideias e tudo mais. Eu estava lendo um tempo atrás, e até busquei isso agora essa semana, porque eu recebi o convite, um livro do pastor Jaime Kemp, quem aqui conhece, né? Um livro dele que se chama A Sua Família Pode Ser Melhor. Ele afirma no seu livro que o casamento foi instituído para resolver o primeiro problema da raça humana, a solidão. E de fato eu concordo com ele. Nós, como homem, no gênero, nós como povo, nós não nascemos de forma nenhuma e nem fomos criados para viver sozinhos. Como a Noemi sempre me ensina, ela diz que nós somos seres sociáveis. Deus nos criou assim, para nos relacionarmos entre nós e, contudo, nos relacionarmos com Ele de forma aberta, de forma que Ele possa conduzir-nos ao propósito que Ele tem. Deus nos concebeu para que fôssemos mais que um, sendo um só. Não existe, de forma nenhuma, mano, não existe competência humana que vai conseguir ensinar para o homem a ser só, porque ele não foi criado para isso. Alguns tentam. Algumas linhas filosóficas, alguns pensadores tentam até inculcar na nossa cabeça que a gente pode viver sozinho, mas o homem não foi criado para ser só, o homem não foi criado para viver sozinho. As tentativas sempre caem no fracasso quando elas, de alguma forma, caminham nesse sentido. Eu falei
e fiz esse resumo aqui da criação, para a gente entender que Deus, quando concebeu todas as coisas, Deus, de certa forma, Ele estava apontando para a família, e família é importante. Se a gente for seguindo na narrativa de Deus ali de Gênesis, a gente vê, quando Deus chama Abraão, Ele diz, em ti serão benditas, quem? Todas as famílias da terra. Deus, naquele momento, Ele abençoa as famílias. Deus abençoa a pessoa na família. E família, mano, não é apenas pai e mãe, ou pai, mãe e filhos. Família é como se fosse um grupo que se relacionasse em torno de algo que seja do mesmo objetivo. E com isso, a gente vive todos os dias. Então nós temos família da fé, nós temos família de Deus, nós temos família de sangue, nós temos irmãos ou amigos mais chegados que irmãos, que acaba que se tornam família nossa. E algumas coisas nesse caminho de família, eu, aqui como testemunho, pude aprender com o Honório. Até parece que não, né? De repente você até pensou que não tinha me ensinado nada. Mas ensinou, viu? E eu aprendi algumas coisas de ser família com ele. Pelo cuidado que ele tinha conosco, porque, quer queira ou quer não, ele era o pai de uma família. Não de família de pessoas de sangue, mas pai de uma família que se reunia em torno de um objetivo, que era ser a anunciação da palavra de Deus, que era ser aqueles que levam o nome de Jesus e todos os seus feitos e os seus planos para aqueles que ainda não conhecem. Essa família tinha um nome, Maranata. E essa família tão forte, ela foi tão assim, tão bem conduzida, que mesmo depois que não existiu, ela ainda existe. Ela pode não existir no CNPJ, ela pode não existir na capa do disco que nunca veio, né? Porque era uma banda, ela pode não existir da forma que a gente queria, mas ela existe na sua essência, e isso é o que mais importa, porque quando a gente se encontra, apesar da distância, é como se fosse ontem. Quando o Honório estava fora durante esse tempo todo, né? Quando ele vinha em Uberlândia, não era muito normal dele vir, né? Sempre, mas quando via, a gente se encontrava. E cada vez que a gente se encontrava, era como se fosse ontem. Lembro muito disso. Como se a gente tivesse despedido há algumas horas atrás. Isso é família, mano. Isso é, igreja, família de fato, que vive junto, mesmo estando distantes. Que é uma família que é ligada não pela medida da distância, mas é ligada pela medida do coração. E para coração não há limite, não há distância, para coração não há impedimento. Coração é simples, coração recebe, coração guarda, coração ama. E a nossa relação com a casa do Honório é essa relação, uma relação de amizade, de amigo, mais chegado que irmão. Durante o tempo que a gente andou junto, que ele cometeu a loucura de me convidar para entrar para a banda, né? Tá certo que todo mundo foi contra, mas ele apostou em mim. Né? Ele falou, gente, calma que vai dar certo. Esse cara, ele é assim, mas ele é gente boa. Ele pode até não parecer normal, mas no fundo ele é um cara gente boa e a gente vai organizando a vida dele. Eu lembro que quando a gente foi casar também, o Honório muito brincalhão, ele chegava para mim, como outro amigo nosso de banda, o Adelmo, ele chegava, uma vez ele chegou e falou assim para minha esposa, você tem certeza? É isso mesmo? É esse cara aí? Esses dias, Honório, eu tive em Patrocínio, 2 domingos atrás, e estive na igreja lá, que, se não me engano, foi uma igreja que a gente foi com um conjunto, e eu lembrei que eu tinha, o grupo, né, a banda Maranata viajou, e eu estava trabalhando e fui de outra cidade de viagem para lá. E quando eu cheguei, eu usava uma maletinha, tipo 007, e aí eu abri aquela maletinha, dei um chocolate para uma, um chocolate para outra, um chocolate, e as meninas, né, cadê a Linda? A Linda, a Dina, aí, Linda, a Linda vai lembrar disso. E elas todas felizes porque ganharam um chocolate, aí, quando chegou na Noemi, assim, eu abri a mala, tinha um caminhão cheio de chocolate para ela. Aí ela ficou toda assim, né, porque já era apaixonada mesmo. Então.
A gente não era namorado ainda não. Isso aí é porque assim, né? Eu estava semeando a boa semente. O Honório estava sentado um pouco atrás de mim, assim, ele pegou pelo meu pescoço e falou assim, quais são as suas intenções para com essa moça? Lembra disso? Eu falei, não, as melhores possíveis, as melhores. E isso acabou em casamento e são 27 anos, né, meu bem? São desafios, lutas, mas Deus nos dá graça e vai aumentando o nosso amor, né, pela nossa esposa. E nos ensinando a cada dia. Bênção demais. Muito bênção. A família é muito importante para nós. A família é muito importante para Deus. E o fato da família ser importante para Deus nos torna, como pessoas, importantíssimos. É um superlativo de verdade. Nós somos assim como as meninas dos olhos de Deus. E Deus nos quer no projeto dele. Deus quis, sonhou, desenhou, e Deus aposta em nós. Por mais que nós não sejamos para as pessoas aquilo que elas esperam, Deus conhece o nosso coração e Deus sabe onde vai chegar tudo isso, porque Ele leva a bom termo aquilo que Ele começa. Então, para a humanidade, a família é o grande projeto de Deus. Sem a família, as coisas não acontecem como deveriam. Deus é um Deus de indivíduos, no que tange a tratar. Deus trata cada um de nós como indivíduo, como pessoa. Deus nos chama no canto, Deus nos acalenta, Deus nos puxa a orelha, Deus nos ensina, nos instrui como indivíduos. Mas Deus manifesta o seu poder e a tua glória através da nossa coletividade. O poder de Deus só é manifesto através da família. Sabe por quê, mano? Porque família é coletivo, não é? É mais de um. E qual é a nossa coletividade? Para que Deus nos chamou? Para ser igreja. E igreja é a família de Deus. Tanto é que a figura que é usada para mostrar a noiva de Jesus é a igreja. Deus usa a noiva como figura, noiva para casamento. Deus queria casar conosco. Queria, não, Ele quer. E Ele está preparando tudo para vir buscar a noiva. Um dia Ele vem, Maranata, e vai buscar a noiva. E essa noiva somos nós, como igreja. Ataviada, coroada, e que cumpre o seu papel. Família é importante. E como família de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque cabe a nós ser instrumento da manifestação do poder e da glória de Deus. Amém, igreja? Nós devemos ficar atentos na nossa vida, no nosso caminhar. Sabe por quê? Tanto a família como a igreja é importante para Deus, que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos ferir. E sabe aonde ele tenta, e às vezes até consegue? Na família. O inimigo, ele não perde tempo em nos pressionar na individualidade. Mas ele é mestre em nos desestabilizar na coletividade. Quando ele quer atingir o seu intento, ele ataca a família. E por isso nós vemos na nossa sociedade o quanto a família tem deteriorado, o quanto o casamento tem perdido valor, o quanto as pessoas têm falado muito mais em separação do que em casamento. Uma vez eu conversando com uma pessoa, aconselhando a respeito de casamento, ela falou assim para mim, não, se não der certo a gente separa. Ou seja, já entra na vida de casal com uma opção de desfazer tudo isso. Isso é o intento daquele que não quer ver cumprido o propósito de Deus na vida da igreja. Quando o inimigo quer desestruturar a igreja e fazer com que ela não cumpra o seu papel, aonde ele ataca? Na família. Nas famílias. Desestabilizando, desestruturando, pressão psicológica, pressão financeira, fofoca. Ele usa tudo isso na base, na célula que estrutura todas as coisas
que se chama família. A igreja nada mais é do que uma grande família formada por muitas famílias. É a mesma figura do corpo, onde ele é o cabeça, Cristo, o Filho de Deus. E como corpo, várias famílias aqui, se a gente for separar, a gente consegue individualizar as famílias, cada uma com uma função, cada uma com a sua forma, cada uma com o seu jeito de fazer, mas todas elas juntas cumprindo o propósito. Qual que é o propósito? Anunciar, pregar, levar a palavra de Deus. Nós vimos os testemunhos das pessoas falando a respeito do Honório. Vocês perceberam algo interessante? Não tinha ninguém sozinho. Famílias estavam homenageando ele. E eu pude perceber, eu gosto de prestar atenção, as pessoas falando: obrigado, pastor, reverendo Honório, pela bênção que o senhor foi para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso povo. Obrigado, pastor, por tudo que o senhor fez pela nossa igreja, que também é uma família. Isso mostra que o Honório, durante todo o tempo da sua vida ministerial, tem sido um homem comprometido com a família. O que ele ensina, o que ele aplica, é em função da família. Nessa igreja, ela está do jeito que está, desse tamanho, cumprindo o seu propósito, porque Deus tem sido bênção na vida dele e tem levado ele a ensinar para nós a andar no caminho da família, a sermos de fato família e vivermos como família. Sendo família de Deus, nós somos igreja, e vivendo como igreja, nós podemos manifestar a glória do Senhor e o seu poder. Como que a gente faz isso? Tendo atitude de família. Como que a gente tem atitude de família? Pensando muito mais nos outros que em nós mesmos. Nós temos que deixar de ser egoístas, né, pastor Cícero? Pensar nos outros. Eu aprendi há muito tempo atrás que quanto mais eu me ocupo com as pessoas, mais Deus cuida de mim. Sabe por quê? É simples. É quase que uma matemática. Se eu gasto todo o meu tempo cuidando dos meus irmãos, dos meus amigos, daquelas pessoas que Deus tem colocado à minha volta, eu automaticamente não tenho tempo para cuidar de mim. Aí só sobra para quem? Para Deus. Que é melhor que isso? Quando eu gasto o meu tempo como igreja para cuidar de mim mesmo, eu não deixo espaço para Deus realizar aquilo que Ele precisa realizar em mim. E com isso, frustração. Que em tudo aquilo que eu empenhar, eu vou dar com a cara na parede, eu vou me frustrar. Então, eu preciso gastar tempo como igreja. Eu sei que o Honório é um homem de Deus, eu sei que ele é um homem dirigido pelo Espírito Santo, e sei que ele é um homem que gasta o seu tempo em função da família a quem Deus colocou sob sua responsabilidade. Ele é um pastor que cuida de gente. Porque a função nossa como pastor é cuidar de gente. E se a gente não sabe cuidar de gente, a gente tem que rever o nosso ministério. É como o pai que não sabe criar ou educar seus filhos. Sofrimento. Então a gente precisa aprender de fato a viver família. Com a atitude certa, com a ação correta. E sempre de uma forma assim eficaz, fazendo a vontade de Deus, sendo família de fato. Hoje, eu fico um pouco emocionado, porque hoje pela manhã eu fui visitar um grande amigo, que é família nossa, que andou junto com a gente durante muitos anos, nessa família chamada Maranata. Cara, gente boa toda a vida. E ver o Tiquinho naquele leito do UTI me arrebentou. E ali eu pude, eu e um outro pastor amigo nosso, orar com ele e, de certa forma, sermos família com ele ali. E é interessante que a gente colocou no celular algumas músicas para ele ouvir. Ele está em coma induzido. Mas Deus é bom. A gente percebeu os monitores apitando
e mostrando uma reação, mesmo que desligado ali, aparentemente alheio a qualquer coisa, quando ele ouviu a nossa voz e aquelas músicas que a gente cantava junto, o batimento aumentou, a pressão subiu, a respiração ficou diferente, aquilo assim, trouxe algo ao meu coração, assim, tremendo. Porque quem somos nós para conversar com Deus algo que a gente não conhece? Na verdade, a gente é muito egoísta. Muitas vezes a gente quer as pessoas para nós, a gente quer as pessoas perto de nós. Mas a gente não pergunta o que Deus quer. E ali a gente pode orar com Ele, pedindo: Deus, cumpra o teu propósito. Se Ele já cumpriu o propósito dEle, que não seja a nossa vontade, mas que o Senhor cumpra a vontade do Senhor na vida dEle. E eu gostaria de, no final desse culto, a gente pudesse. Eu sei que fiquei sabendo que de manhã a gente, como igreja, levantou um clamor, mas a igreja como corpo, amado, ela é assim: se o dedinho nosso, pequenininho, lá no cantinho da unha, tem uma dor, o corpo todo sente. E hoje eu senti isso no meu coração. Então a gente, como família, como igreja, a gente precisa cuidar dos outros. E aí muitas vezes a gente fala: mas o que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque a oração é o único instrumento que Deus deu igual para todo mundo, para a gente cumprir propósito. E oração não é esforço. Oração é vontade. É tempo e dedicação. Mais nada. Não gasta dinheiro, não cansa, mas tem um efeito fenomenal na vida daqueles por quem a gente intercede. E ali eu pude ver uma parte da minha família padecendo. Mas Deus é bom. Jeová Rafá, de fato, cura. Talvez não vai trazer a cura que a gente quer ver, mas Ele cura. E Ele sara. E Ele faz feliz. E Deus cuida de nós. Nós precisamos, de uma vez por todas, tratar a nossa individualidade, para que a gente possa, no coletivo, realizar o que Deus tem para realizar através de nós. Nós somos os verdadeiros obstáculos para que Deus cumpra o seu papel. Deus, Ele não é um Deus que atropela os processos. E Deus não é um Deus que obriga. Deus é um Deus que chama. Não foi o texto que nós lemos aqui? Não foi o texto utilizado pela liderança dessa igreja para homenagear nosso querido pastor Honório? Deus chama. E cabe a nós responder com obediência. Como família, obedecendo, a gente vai longe. Nós precisamos convencer, de alguma forma, o nosso coração a sermos de fato igreja. E dar certeza para a nossa alma, falando com ela, que ser igreja é o melhor caminho para a nossa vida. Que ser família, de fato e de verdade, é a melhor saída que nós temos para passar por esse mundo, de forma a deixar um legado. Eu sei, como o irmão disse, que o dia que Deus resolver levar, está lá na história. Nem que seja gravado num livro, num pedaço de papel. Mas sabe o que é mais importante? É estar no coração de Deus, como aquele que cumpriu o propósito que Deus deu para ele. Isso é que é importante para nós. É cabeça erguida e andando sempre para frente, cumprindo o papel que Deus tem para nós. Nós somos vencedores. E sabe como nós somos vencedores? Como família. Sabe por que nós somos vencedores? Porque nós somos família. E somos família de Deus. De Deus. Deus, quando vier buscar a gente, enviando Cristo mais uma vez,
Ele não vai vir buscar eu e você. Sabia disso? Talvez a gente está lutando aí para que Deus venha me buscar. Deus vai buscar a igreja. Pelo menos o que está escrito na palavra de Deus. Não está lá, Deus virá te buscar. Né, Julie? Deus vai vir buscar uma igreja. Sem bandeira, sem nome, cujo único objetivo é cumprir o que Deus tem. Deus vem buscar um povo sem rótulo. Deus vem buscar a sua família. E nós precisamos caminhar nesse sentido como igreja. Fazer isso conhecido de todas as pessoas. Esse é o objetivo. É sair pelas ruas e trazer as pessoas para o convívio da família, para o convívio da casa. Eu não chamo as pessoas para vir na igreja. Eu chamo as pessoas para vir para casa. Não é aqui que é a casa de Deus? Quando nós nos reunimos aqui? Eu chamo as pessoas para o convívio da família. Qual família? Essa. E aí, quando eu estou em outro lugar, eu estou na família. Quando o irmão viaja no Brasil ou no mundo, quem te recebe é uma família. Família de Deus. Porque para ela não há indiferença e não há não conhecido. A gente pode não nos conhecer como indivíduo, mas nós nos conhecemos bem como igreja. Em qualquer lugar que a gente chegar e se apresentar uma igreja, com toda certeza, a gente é bem recebido. Porque nós representamos um nome que está acima de todos os nomes. Nós somos família de Deus. E qual que é a grande prova disso tudo? O texto que nós lemos. Deus se ocupou de adotar um povo que não merecia nada. Não merecia nada de fato. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 14, 2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Foi Deus que escolheu, mano. Não fui eu ou você que chegou lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse outro título e eu me candidato a ser parte dessa família. Não. Deus me escolheu. Se Ele entendeu que deveria me escolher, Ele escolheu, e eu não posso questionar isso. Mas o interessante é que Ele me escolhe para ser povo dEle. Em Isaías diz assim, mas tu és nosso Pai. É um privilégio sermos conhecidos como filhos do Deus vivo. Como filho daquele que pode e realiza o que Ele quer realizar. Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, diz o Senhor, e do Egito chamei o meu filho. Deus nos trata como filho, Deus nos trata como povo, Deus nos trata como casa. Deus nos ama como família. Em João, evangelista João, capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amado, filho é família. Se você precisa de mais alguma prova para entender que você faz parte disso tudo, e que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida, perde tempo não. Vamos para frente. Vamos para frente. Gálatas 4, 5 e 6 diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E, porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o teu Santo Espírito, de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Também esse texto está lá em Efésios 1, versículo 5. Tantos outros textos nos provam que Deus nos quer como filho e como família. Nós só precisamos obedecer. E para encerrar, se de fato nós somos família de Deus e se de fato nós entendemos o nosso papel no projeto que Deus tem para a humanidade, a gente precisa produzir algo na nossa vida. E o que eu vou falar aqui, amado, que está registrado, quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo que Deus cumpre isso na vida dele.
O Honório foi um dos meus mentores. Eu tenho alguns. Todos eles gente boa, todos eles muito acima da excelência que eu precisava. É bom estar aqui, viu, Honório? Mas nós, como igreja, precisamos produzir semelhança com Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu preciso ser semelhante a Deus. Como? No agir, no falar, no caminhar. Eu preciso produzir confiança em Deus como de uma criança, sem malícia, que simplesmente se entrega. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um pai, uma criança em cima de uma mesa e falando para ela, pula. A criança chegava na beiradinha da mesa, ficava assim indecisa, porque é medo. E o pai, vem, confia no papai. E até que aquela criança se joga e o pai a abraça e segura no colo. Nós devemos produzir para as pessoas esse tipo de confiança. A confiança de que nós nos jogamos no colo de Deus, sabendo que Ele vai nos socorrer. É isso que as pessoas precisam ver em nós. E nós devemos produzir isso. Se nós não estamos produzindo esse tipo de atitude, devemos repensar a nossa vida ministerial e a nossa vida como igreja. Outra coisa que a gente precisa produzir, desejo pela glória de Deus. Eu vejo isso na vida do Honório. Semelhança com Deus, eu vejo isso na vida do Honório. Confiança total no Deus da vida dele. Não preciso de falar. Eu preciso produzir espírito de oração. Eu sei que o Honório é um homem de oração. Já oramos muito juntos. E eu sei do compromisso que ele tem com Deus e de interceder e de estar na brecha pela vida da igreja. Essa é a função do pastor, não tem como ele fugir disso. Nós precisamos produzir amor pela paz. A palavra nos chama de pacificadores. Nós temos que amar a paz acima de todas as coisas. E esse homem é um homem de paz. Porque eu joguei bola com ele, eu sei. Amém? Você quer ver um homem e conhecer, leva ele para dentro de uma quadra. Você vai entender tudo a respeito da vida dele. Eu preciso produzir como igreja um espírito perdoador. Nós temos perdoado? Nós temos aberto o nosso coração e dispensado perdão sobre a vida das pessoas. Eu aprendi com um pastor que também é mentor sobre a minha vida. E ele diz assim, que mesmo que eu esteja certo e o outro errado, eu chego para ele e falo assim, irmão, me perdoa. E agora é daqui para frente. Muitas vezes a gente quer lutar pelos nossos direitos. Que direito nós temos? Nenhum. Nós precisamos produzir espírito perdoador. Um coração perdoador. Um coração que se empenha por ver o outro feliz. Espírito misericordioso. Não tem como olhar para você e não ver isso, não. Algo interessante para nós como família, a gente tem que repensar. Para ser igreja de fato, nós precisamos fugir da ostentação. Tanta gente no nosso meio, muitas vezes até nós mesmos, buscando o nosso próprio enriquecimento, muitas vezes ostentando o que não temos e o que não somos, para que as pessoas nos coloquem em alguns lugares de status. Uma igreja que de fato quer cumprir o seu papel como família, foge da ostentação. Uma igreja que de fato é igreja, produz segurança para aqueles a quem ela recebe. Que as portas dessa igreja, como família, sejam portas abertas para que o necessitado possam se achegar. E uma vez se achegando, sejam recebidos com um coração aberto, com um abraço, cientes que serão sustentados em todas as suas necessidades. Principalmente na necessidade de conhecer o Jesus que morreu por ela. Isso é o papel da igreja. Isso é ser família, mano. Isso é caminhar nos passos de Jesus.
Isso é caminhar nos passos de Jesus.